Alô, som. Oi, amigas, quanto tempo! Quanto tempo que a gente não conversa aqui, só eu e você e eu. Estamos agora com alguns episódios que temos entrevistas, porém, eu pretendo nunca perder a essência desse podcast, que é o quê? Eu falando com as vozes da minha cabeça que se traduzem em eu conversando com vocês e a gente aqui no papinho de amiga. Eu espero que você esteja gostando dos novos episódios. Eu já recebi muitos feedbacks muito legais, a maioria esmagadora dizendo que vocês estão amando, que o papo entre amigas realmente parece uma conversa entre amigas, então eu conversando com uma amiga minha sobre os mais diversos assuntos, tem essa sensação de que a gente tá sentado assim, várias amigas numa rodinha. Também recebi alguns feedbacks com relação mais ao som, né, a qualidade do microfone, edição. Estamos tentando trabalhar isso no processo de edição e eu pretendo continuar melhorando cada vez mais isso, então eu agradeço a paciência e eu espero que não seja, assim, um problema tão absurdo pra te fazer parar de ouvir o podcast, porque eu sei, óbvio, vocês sabem que eu já deixei de já deixei de postar vídeos aqui, podcasts antes, episódios, porque o som não funcionou, porque eu entendo que um podcast tem que ter a qualidade de som perfeita, já que um podcast é pra gente escutar. Porém, vamos combinar que eu acho que também, não tá 100% ainda, mas também não tá nem perto de ser, sei lá, 80%, tá? Vamos dizer, 95%. Então, a gente vai melhorar ali os ajustes finais, tô trabalhando ali na edição, eu acredito até que os episódios mais recentes que estão chegando agora, vocês já vão sentir essa diferença, só trabalhando ali na edição, mas eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, né? No geral, o que importa é que os assuntos estão fluindo, que as conversas estão sendo produtivas, que estão sendo divertidas, que estão sendo realistas, e é por isso que eu tenho trazido com muito carinho as convidadas que eu tenho trazido agora e que eu vou continuar trazendo, porque tem que ser mulheres que eu admiro, que eu me identifico e que eu acho que vão agregar valor também em qualquer que seja o tópico que a gente está conversando e vai agregar valor à sua vida também, do jeito que eu acho que, modéstia à parte, os episódios que eu faço sozinha acabam agregando também. Dito isso aqui é só pra gente dar uma conversinha, né? Caraca, quanta coisa que você não sabe da minha vida ainda que aconteceu nos últimos tempos. Por exemplo, a última vez que a gente se falou, só eu e você, eu tava fazendo aquela mini viagem pros Estados Unidos, né? E isso foi em abril. Estamos agora meio pra final de maio. Muita coisa aconteceu nesse espaço de um mês, tal qual a vida é. Então eu queria conversar e eu queria trazer alguns temas que eu acho que são pertinentes e que vêm morando na minha cabeça por conta de como a vida tem sido nas últimas semanas. Mas, antes da gente começar oficialmente, é claro que eu vou me apresentar pra você. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E esse conselho é um conselho que eu acho que ele é muito da fase que eu estou vivendo agora. Eu até queria deixar também em algum lugar documentado, além do caderno que eu escrevo, eu queria deixar documentado essa fase da minha vida, que eu estou no meio de um ciclo de maratona. E como que isso é maluco? Se você não sabe, uma maratona é correr 42 quilômetros, tá bom? Então, uma corrida de rua, ela tem várias distâncias diferentes, mas para ser chamada de maratona, ela tem que ter 42 quilômetros e 200 metros. Então, 42,2. Uma meia maratona, 21,1. E eu fiz algumas meias maratonas. Se você tá aqui há mais tempo, você sabe disso. Contei já várias delas. Mas é a primeira vez que eu tô ali, né, encarando essa montanha que é correr 42 fucking quilômetros. E eu vou te falar que eu tô naquele processo do ciclo de maratona, o ciclo de treino, que eu tô assim, amada, por quê? Pra quê? Qual é a necessidade disso? Os últimos treinos têm sido muito intensos. Eu tô na parte do bloco em que todo final de semana eu corro 30 quilômetros ou mais. De uma vez só. 30 km de uma vez só. Eu saio pra correr, aí você pensa, vou correr 5 km. Não, vou correr 30. E aí, semana passada eu corri 31. Tive um colapso mental no final do treino. Tá tudo bem, gente. Eu só tava muito cansada. E eu tive que correr a orla da praia 2 vezes. Aí você pensa, ai, coitada, correr a orla da praia 2 vezes. Ai, que barra, amiga, difícil. São tempos difíceis para as patricinhas. Pois é, mas assim, eu não sei o que te falar. Psicologicamente, meu cérebro fica abalado quando eu entro na orla de Copacabana de novo e eu vejo aquela orla gigantesca. E a segunda vez que eu entrei, eu já tava muito cansada, porque eu já tava no quilômetro 25, por aí, 24, 25, sei lá, acho que 25. E eu já tava muito cansada.
E tava muito tarde já, tava sol pra cacete, não tem uma unidade de sombra naquela orla, um monte de gente. Enfim, gente, o carisma já tinha ido com Deus há muito tempo, sabe? Então, quando eu terminei, eu, sei lá, tive uma descarga emocional que eu comecei a chorar. Mas não era um choro de emoção, não era um choro porque tinha nada particularmente doendo. Tipo, tudo doía, obviamente, mas nada doía em particular. Não era nem um choro de estresse, era só um choro de, sei lá, os meus divertidamente apertaram todos os botões ao mesmo tempo do teclado. E aí aquilo dali se traduziu num choro, mas aí tudo bem, eu tava com o pessoal da minha assessoria, e aí as meninas me abraçaram. Todo mundo meio que contou das próprias vezes em que tiveram esse tipo de treino, que choraram depois. E ficou tudo certo. Esse final de semana agora, próximo, eu vou fazer mais um treino, que eu acho que vai ter 32 ou 34 quilômetros. Então, assim, por que eu tô contando isso? Porque eu quero contar, porque é legal, porque eu acho que a gente é amiga, então eu gosto de dividir essas coisas com vocês. Mas eu também queria contar isso porque eu fiz um story semana passada em que eu falei que eu tava indo lá correr e que eu não tava afim de correr, mas que a gente ia lá correr porque hora. Senão sou eu tendo que arcar com as consequências das minhas próprias escolhas. E aí eu falei sobre isso no story, eu falei, gente, quando a gente se propõe fazer alguma coisa, a gente vai ter que passar pelo processo de arcar com o ônus e o bônus daquela escolha. E às vezes isso significa fazer coisas que você não está afim de fazer, mas que você precisa fazer. Ponto final, acabou. Se você quer fazer aquela coisa, se você quer fazer aquele sonho acontecer, você vai ter que fazer nos dias que você não tá afim também. E aí, por conta desse story, uma amiga que mandou uma DM lá no Instagram, que ela falou assim, Lu, eu queria muito que você falasse sobre passividade. Eu acho que foi isso, ou permissividade, ou passividade. Não vou lembrar, gente. O cansaço não é só físico, não, tá? O cansaço de um ciclo de maratona mental também. Eu tô com a memória de um peixinho dourado, então eu esqueço as coisas no minuto que elas acontecem. Mas ela falou alguma coisa sobre, falar sobre passividade. Eu acho que ela falou isso, na minha cabeça foi sobre isso, então é sobre isso que eu quero falar. Sobre ser uma pessoa muito passiva. E aí eu até fiz um Reels que eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu queria me estender mais no tópico. Eu falei, puta merda, esse tópico é bom, sabe? Isso aqui tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Num mundo em que a gente tá sendo constantemente entregue às coisas, né? Entregue conteúdo, entregue entretenimento na forma, né, de catálogos de filmes, né? Em aplicativos como Netflix ou HBO, enfim. Se a gente tem uma dúvida, a gente tem uma inteligência artificial que responde tudo na hora. A gente perdeu muito daquele músculo que existe dentro da gente de ter que fazer esforço para as coisas, de ter que colocar no modo ativo para realizar coisas, porque parece que tá tudo sendo entregue pra gente o tempo inteiro e a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa consumir aquilo. E isso nos torna pessoas mais passivas, mais apáticas, e é complicado isso. Porque a vida exige ação. Recentemente, eu li um livro que se chama A Medida. E é um livro de ficção, inclusive teremos um reel só de review sobre ele. Eu tenho feito mais reviews de livros que eu tenho gostado de ler. Mas o livro, ele basicamente conta a história de um mundo em que um dia todo mundo acorda e recebe uma caixa de madeira e dentro dessa caixa tem uma fita. E essa fita, ela pode ter comprimentos diferentes. Então, tem fitas que são muito, muito longas, tem fitas que são medianas, tem fitas que são curtas e fitas que são muito curtas. E aí eles descobrem que cada fita mede o tamanho da vida de cada pessoa. Então, se você tem uma fita longa, quer dizer que você vai ter uma vida longa. E se você tem uma fita curta, uma vida curta. E inicialmente, eles conseguem fazer os cálculos que descobre mais ou menos ali a década, um gap ali de anos que você possivelmente vai viver, dado o tamanho da sua fita por comparação. Só que aí, obviamente, ciência aparece na inteligência artificial e muito rápido, em questão de meses, já existe uma máquina lá, um site que diz exatamente quantos anos você vai viver baseado no tamanho da sua fita. Nem preciso dizer que todo mundo entrou em pânico, porque, né? Imagina, você recebe uma fita que diz que você vai morrer daqui a 2 anos. Complicado, né? E aí o livro, ele vai se debruçando em cima disso, porque são vários personagens, tem os personagens que têm as fitas mais longas, os personagens que têm as fitas mais curtas, e as vidas deles vão se entrelaçando. E o legal do livro é que ele vai contando não só do ponto de vista pessoal de cada pessoa, como que cada um vai lidando com aquilo, mas ele também olha pro macro, né? Como que a nossa sociedade mudaria, tendo em vista uma sociedade em que todo mundo sabe quando vai morrer. Então, como é que as políticas sociais mudariam com relação às pessoas que têm as fitas mais curtas? Os empregos que, de repente,
começam a fazer discriminação com pessoas que têm as fitas mais curtas. Relacionamentos que vão acabando porque um tem a fita longa e outro tem a fita curta. Pessoas que desistem de ter filhos ou que decidem que vão ter filhos agora, porque a fita vai ser, vai acabar logo. E aí, por outro lado, tem aquela passividade e permissividade que às vezes aparece acontecer com a pessoa que tem a fita longa, porque ela pensa, eu tenho tanto tempo, eu não preciso fazer nada. Enfim, o livro é sobre isso, o livro é bem legal. Eu gostaria, inclusive, que fosse uma série, porque eu sinto que tem tanta coisa pra explorar. Eu achei que, caraca, um livro só não deu conta, poderia ser, sei lá, talvez uma trilogia. Mas, enfim, tudo isso fez com que eu continuasse pensando nesse tópico de passividade, de ter que fazer as coisas que a gente tem que fazer, de ação, etc. Imagina só se a gente tem uma fita que fala pra gente quanto tempo a gente vai viver. Será que a gente não tomaria escolhas diferentes? Será que a gente não seria um pouquinho mais proativo nas nossas decisões? Talvez a gente até também tivesse mais parcimônia, porque, sei lá, se você tem uma fita longa, talvez você perceba que você não precisa correr tanto assim e que você não tem que tomar decisões apressadas. E é isso. Ser uma pessoa mais ativa não significa ser uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa é aquela que age muito por impulso, que ela tá sempre ali só fazendo as coisas sem pensar muito, e isso às vezes acaba até traduzindo em machucar pessoas que a gente ama, em tomar decisões que depois a gente olha pra trás e fala, putz, não tinha nada a ver comigo, de dizer ou pensar ou sentir coisas que não tinha necessidade, né? A gente passa muito, a gente pensa e já age em cima daquela emoção ao invés de fato pensar e matutar aquele pensamento. Talvez com uma fita mais longa a gente tenha um pouquinho mais de parcimônia. A grande questão é que a gente não sabe. E que bom, sinceramente, que bom que a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, qual é o tamanho da nossa fita. Mas isso faz com que a gente pense um pouquinho que, de fato, a gente precisa de colocar mais ação na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque muito do que acontece quando a gente se torna uma pessoa passiva é que a gente fica estagnado, porque a gente não sabe como tomar o próximo passo. Inclusive, eu pedi pro ChatGPT, não vou nem mentir, pedi pro Kevin, meu amigo ChatGPT, para ele me dar uma pequena lista de características que uma pessoa passiva tem, e aí você vê se você se enquadra, porque eu achei a lista que ele me deu muito boa e eu falei, é exatamente isso aqui. Então assim, como saber se você está vivendo de forma passiva? Você evita decisões importantes. Então, de fato, você tá insatisfeita com o seu trabalho, mas você nunca faz nada a respeito disso. Você nunca vai conversar com o seu chefe sobre um possível aumento, ou então explorar novos lugares e setores ali dentro que você pode tentar aplicar para uma vaga e trocar de setor, trocar ali os hábitos, ou então simplesmente trocar de emprego, se você não tá gostando, se você já acha que fez tudo que você podia ter feito dentro daquele emprego e você continua não sendo reconhecida, você continua achando que o seu tempo não tá sendo bem gasto, a sua energia não tá sendo bem gasta, que os colegas de trabalho são um saco, enfim, muda, amiga, muda. Não adianta só você ficar reclamando daquilo sem tomar uma decisão. Então, você vê que tem uma coisa que precisa ser mudada, alterada da sua vida, que precisa da sua iniciativa, mas você não faz nada a respeito. Segunda coisa, você espera a motivação perfeita para agir. Você não vai começar uma rotina nova porque, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô no clima, o Mercúrio tá retrógrado, mas é quinta-feira, quinta é quase sexta, que é quase final de semana, é melhor esperar até segunda, mas a gente já tá no meio de maio é praticamente meio do ano, melhor esperar até ano que vem. E nesse story que eu fiz, eu falei exatamente sobre isso, eu falei, gente, nunca vai existir um momento em que as coisas vão estar perfeitas pra você fazer aquilo que você precisa fazer. Se a gente for esperar só a motivação pra gente fazer o que precisa ser feito, amiga, tô pra te dizer que você não vai fazer nada nunca. Porque na maioria dos dias eu não acordo com vontade de fazer tudo aquilo que precisa fazer. E vou ser bem sincera, hoje eu acordei e eu sabia que eu tinha que gravar um monte de vídeo. Tinha que gravar vídeo pra publi, gravar vídeo pro Instagram, gravar esse podcast que eu queria. E aí eu pensei, não tô afim. Eu tô meio fanha, acordei... Porque tem esse problema também da maratona. Do nada, imunidade baixa, desgraça. E eu pensei, tô meio fanha, né? Tô meio sem disposição, tô meio sem carisma, acho que não. Mas, cara, hoje é o dia da semana que dá pra fazer isso. Então, assim, e daí que eu não tô com motivação? Eu vou me motivar. Botei uma música enquanto eu fazia um café pra dar aquela animada, aquele up. Fiz um vídeo enquanto eu me maquiava, porque eu gosto de fazer isso, já me coloca no mood. E agora a gente tá aqui sentada conversando, amiga. E eu tô ótima, que bom que eu tô fazendo isso. Mas esperar as coisas estarem perfeitas e alinhadas pra começar qualquer coisa, ou então para dar continuação ao hábito que você está tentando implementar, um projeto que você está tentando fazer acontecer, não vai dar certo. Não vai dar. Você vai ter que
colocar a disciplina à frente da motivação. É sobre isso que é ser adulto. É a gente colocar a disciplina do que precisa ser feito à frente do que a gente está a fim de fazer. Porque só quem faz o que está a fim de fazer é criança o tempo inteiro. E nem criança, vamos combinar que tem sempre um adulto ali falando para a criança que ela tem que escovar o dente, que ela tem que tomar banho, que ela tem que dormir cedo, que ela tem que fazer o dever de casa, que ela tem que comer o pratinho dela antes de comer a sobremesa. A única diferença é que agora não tem um adulto mais adulto que você, infelizmente, falando pra você fazer essas coisas. Você é o adulto que precisa fazer acontecer por você. Se você não está por você, amiga, não vai ter ninguém. Mesmo que você tenha um parceiro, que você ainda more com seus pais, não é o mesmo nível de responsabilidade. A pessoa que tem que ter responsabilidade com você mesma é você. Terceira coisa, você diz tanto faz com frequência. Sabe aquela coisa de você sempre deixar que todo mundo defina os seus planos por você? Então, pode ser desde as coisas pequenas do tipo, decidir que restaurante que vai, pra onde que vai ser as próximas férias, até as coisas maiores do tipo, a carreira que você vai seguir, a cidade onde você vai morar, relacionamento, se você continua ou não, um grande tanto faz. Ai, pode ser. Ai, você decide. E eu já falei sobre isso algumas vezes nesse podcast, que quando a gente entrega o nosso poder de decisão para outra pessoa, por mais que a outra pessoa muitas das vezes ame a gente, queira o melhor pra gente, acontece com frequência dela escolher coisas que a gente, na verdade, não escolheria pra gente. Porque ela tá baseando as escolhas dela no que ela acha que é melhor pra gente, dentro das crenças dela, dentro das experiências dela e dentro dos medos dela. Então, às vezes, ela tá escolhendo coisas baseado no medo que ela tem e isso inibe a gente de escolher algo muito maior e muito mais corajoso que a gente teria coragem de fazer, porque a gente não tem os mesmos medos, mas que a gente abdica daquilo porque a gente tá falando pra aquela pessoa escolher pela gente. E, às vezes, a gente nem tá falando necessariamente pra outra pessoa escolher a coisa pra gente. Às vezes, a gente só tá falando, tipo, pro universo decidir. Só que, de novo, se a gente entrega tudo pro universo decidir, às vezes as escolhas que são feitas pra gente não são as escolhas que a gente tá afim. E aí, quando a gente deixa a vida decidir pela gente, às vezes a gente se vê lá na frente em lugares que a gente não queria estar, fazendo coisas que a gente não gostaria de estar fazendo, com pessoas que a gente não gostaria de estar junto. Ou seja, esse tanto faz o tempo inteiro, às vezes a conta vai chegar lá na frente, vai chegar uma conta meio alta. A outra coisa é que você repete a frase, um dia eu faço. Amiga, um dia não é prazo. Um dia não é prazo. Você sabe que dia é esse? Ai, um dia eu vou trocar de emprego. Um dia eu vou morar na praia. Um dia eu vou começar a fazer uma atividade física. Um dia eu vou correr uma maratona. Ótimo! Isso daí é o plano inicial. Isso aí é você jogando pro universo que você vai fazer. Só que depois que você fala isso, você tem que começar o plano pra você esse dia chegar. Porque senão esse dia vai ficar só ali. Na nuvem, no iCloud. Ai, um dia. Então, vamos supor que você vira e fala, ai, um dia eu quero correr uma meia maratona. Quero correr 21 quilômetros. Ótimo. O que você tem que começar a fazer hoje para esse dia chegar? Primeiro de tudo, se você não está correndo, você tem que começar o hábito de começar a correr. Se você já está correndo, mas você entende que você tem que ter uma coisa mais estruturada, outra coisa é que você tem que procurar uma assessoria de corrida. Um planejamento, você precisa de uma pessoa te auxiliando a montar os seus treinos. Ah, tá bom, então arranjei a minha assessoria de corrida. Agora eu treino 3 vezes na semana. É seguir o plano. É acordar quando você não tá afim de acordar, porque o relógio botou 5 horas da manhã, porque você se comprometeu a isso. Porque você sabe que se um dia você quiser correr 21 quilômetros, você vai ter que construir a sua base cardiovascular, muscular, psicológica para fazer esse desafio. Já tá treinando há um tempo? Ok, agora a gente vai achar a prova. E aí você vai se inscrever nessa prova, porque aí você está o quê? Se comprometendo com você mesma. Muito disso de você sair desse lugar de passividade é você simplesmente cumprir as promessas que você está fazendo para você mesma do jeito que você cumpre quando é para outra pessoa. É basicamente isso. Mas você precisa sair desse um dia eu faço e começar a botar datas. E não é que, tipo assim, tem que ser amanhã, tem que ser daqui a 37 dias. Mas é tipo, ano que vem eu quero estar com isso aqui alinhado. O que eu preciso começar a fazer agora pra ano que vem eu estar, pelo menos na metade do caminho, né? Ao invés de estar só perdida. E por fim, o chat disse que outra coisa que você sente é que você tá sentindo que o tempo voa, mas você não sabe dizer o que você fez nos seus dias. Cara, esse aqui
Esse aqui me pegou, eu não vou mentir não. Eu já tinha falado em algum outro momento, e aí eu não sei de dizer nem se foi online ou se foi offline, mas eu falei, quando a gente fica mais velho, ali na vida adulta, os anos são curtos, mas os dias parecem que são longos, e aí parece que o tempo voou e você não sabe o que você fez com aquele tempo. É muito fácil a gente cair no piloto automático de estar sempre ali de forma passiva consumindo coisas, consumindo conteúdo, vendo filme e não tomando nenhuma decisão por nós mesmos e perceber que passou o mês inteiro e você não sabe o que você fez daquele mês. Eu passo por isso com certa frequência, por isso que eu gosto de estar sempre buscando novos desafios. Eu até falei sobre isso, acho que foi final do ano passado, no início desse ano, tem um episódio chamado Estamos no Piloto Automático, em que eu falei sobre isso porque eu tava num momento ali na minha vida que eu tava sentindo isso, que eu tava sentindo que eu tava no piloto automático, com relação ao meu trabalho, com relação a objetivos pessoais. E eu não acho que seja um problema a gente morar dentro das nossas zonas de conforto por um período de tempo. É gostosinho, vai. Se a gente tá sempre também em desconforto, puta merda, que vida desconfortável. É bom a gente também parar, conquistar alguma coisa e sentar naquela conquista. E eu sinto que eu fiz isso nos últimos 2 anos, depois que eu voltei a morar no Brasil. Mas eu percebi, e eu falei sobre isso, que 2025, a palavra do meu ano era ação, e eu precisava colocar isso em prática. E aí, nossa, o início do ano foi bem conturbado pra mim, aconteceram muitas coisas pessoais que eu não estava esperando que fossem acontecer, e isso teve que mudar muitas coisas, os planos, mas no meio disso foram surgindo outras coisas, e aí acabou que surgiu essa maratona que eu não estava pensando em fazer no início do ano. Se você falasse, tipo, 10 de janeiro, Lu, você vai correr uma maratona esse ano? Eu ia falar, claro que não, tá louca, amiga, eu, hein? Que isso? Para com isso. Mas cá estamos. Eu senti que, de fato, eu tô pronta para esse desafio. Eu já corro na rua desde 2020 e eu corro em esteira desde 2016, ou seja, já tem muito tempo que eu corro. Eu tô muito dedicada aos meus treinos de corrida já tem bastante tempo, ali desde final de 2022, que eu tô me dedicando muito aos meus treinos de corrida, de uma maneira muito, até metódica às vezes. Então, assim, eu sei que eu tô pronta pra isso. A única coisa que tava me impedindo de começar era, sei lá, eu mesma. E a minha passividade de falar, ai, um dia. Mas não tinha uma desculpa válida pra eu não fazer aquilo. Eu sei que eu quero fazer uma maratona um dia. Então, por que não agora? Sabe? Se eu tô com tempo, se eu tô com disposição, se eu tô no auge das minhas habilidades runísticas, né, como corredora. E aí, logo também depois disso, acabou surgindo 2 novas propostas ali no meu trabalho, na minha empresa, nos Estados Unidos. Eu tenho uma empresa de marketing e acabaram surgindo a oportunidade de 2 novos clientes, que são contas muito grandes, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu dou conta disso? Pelo amor de Deus, só tenho 6 anos, como que eu vim parar aqui? Mas depois eu pensei, não, eu posso fazer isso. Se as pessoas estão confiando em mim esse trabalho, é porque eu dou conta. E eu estou dando conta e tem sido muito legal. E aí, foi quando eu decidi dar um sacode e falar, cara, eu vou começar as entrevistas do podcast. Meu Deus, eu quero fazer isso há mais de 1 ano. E daí que não vai ser perfeito no estúdio agora, porque não é o que vai estar sendo possível. Eu amo fazer no sofá da minha casa, eu amo que o Fidel fica lá olhando apaixonada pra minha entrevistada. E o processo, do mesmo jeito que quando eu comecei esse podcast aqui, eu falando com a câmera, foi uma coisa que eu fui aprimorando ao longo do caminho, em muitas medidas, eu sei que essa parte de entrevistas vai ser do mesmo jeito. Então eu precisei dessa sacudida, entendeu? E agora, é muito doido que desde que eu tomei essas decisões, quando eu falei pra vocês no início do episódio, eu tenho que sentar aqui e conversar porque aconteceu muita coisa, é porque eu não tô mais sentindo que os dias estão passando e eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei exatamente o que tá acontecendo, porque todos os dias eu estou vivendo vários mini propósitos diferentes. Propósitos profissionais, pessoais, propósitos que são maiores e pra vida inteira e propósitos que são pontuais. O ciclo de maratona, eu acho que ele é uma coisa das duas, sabe? Correr uma maratona pela primeira vez, ele chega a ser uma coisa de vida, né? Tipo, caraca, eu corri uma maratona. Uou, que coisa incrível. Mas também é uma coisa pontual, entendeu? Depois que acabar a maratona, que passar ali final de junho, já muda. E aí muda os planos. E aí eu já tô com planos pra depois disso, porque agora eu lembrei o quão bom é eu encontrar propósito em outras coisas. Eu tenho feito mais cursos online através da Conquer Plus, que é uma plataforma de cursos online que eu acho muito legal, que eu tenho adorado. E são cursos, tem desde pós-graduações e MBAs até cursos menores, mais pontuais, que você recebe certificado. E eu tenho feito alguns deles. Eu quero muito, depois ali, no meio do ano pra lá, fazer cursos maiores e mais extensos dentro da minha área de marketing, branding, criação de conteúdo.
porque isso faz com que os dias eles não fiquem só passando e eu só passando por eles. A vida sempre vai passar. A grande questão é como que a gente passa pela vida. E esse ciclo de maratona eu sinto que ele deu um estalo em mim, que eu voltei a ser a pessoa que eu gosto de ser, que é uma pessoa ativa, que é uma pessoa proativa, que é uma pessoa que sente que tá fazendo as coisas com um objetivo e que eu não tô deixando só a vida me levar. Porque claro que é muito importante a gente deixar espaço pra vida levar a gente, para que os caminhos também se abram de uma maneira natural. Eu sinto que, de alguma forma, essa maratona também aconteceu desse jeito. Eu não tava buscando ela, mas ela se encontrou. Ela chegou até a mim e eu estou me abrindo a ela. Mas a partir do momento que alguma coisa chega na sua vida e você decide que você vai se abrir àquela oportunidade, é tipo, quando a coisa chega, ela chegou pelo fluxo natural da vida. Mas você saber bem recebê-la e você saber fazer o melhor com aquela oportunidade que aparece, exige que você não só siga com o fluxo da vida, exige que você tenha ação, que você seja proativa, que você saiba tirar o proveito disso. E aí eu escrevi uma listinha de coisas que eu acho que são importantes para você ser mais ativa nas suas decisões. A primeira delas é você começar a se perguntar: o que eu quero com isso? É encontrar o propósito naquela situação. E, gente, propósito não precisa ser uma resposta filosófica, tá? Eu não tô pedindo pra você entrar em modo Platão. É simplesmente o que eu quero com isso. Quando eu decidi que eu queria fazer o ciclo de maratona, encarar esse ciclo, fazer uma maratona, correr os 42, eu pensei, o que eu quero com isso? Eu quero sentir que o meu corpo é capaz de fazer isso. Eu quero sentir a emoção que é cruzar uma linha de chegada depois de percorrer 42 quilômetros batendo o pé no chão e me movendo rápido e vendo dentro desse ciclo o tanto que eu sou capaz, o tanto de resiliência física e principalmente mental eu tenho. Eu quero mostrar que eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Então, você se perguntar quando você, por exemplo, eu quero trocar de emprego. Beleza, por que você quer fazer isso? E, cara, a resposta pode ser tão simples quanto eu quero fazer mais dinheiro, porque eu mereço. É isso. É só isso. Você não precisa falar, porque eu quero que o próximo emprego seja o propósito da minha... Não precisa, amiga. Pode ser só preto no branco. Eu quero um outro emprego porque eu preciso ganhar mais dinheiro, mona. Porque eu quero viajar, eu quero botar um par de peito, porque eu quero fazer luzes no meu cabelo, porque eu... É isso, acabou. Não precisa de explicações muito grandes. Mas entender por que você quer fazer as coisas te ajuda a ter clareza pra levantar a bunda e ir lá e fazer elas. Segunda coisa é você começar a implementar hábitos que te deixam mais consciente ao longo do dia. Então, não é só acordar e ir rolando feed quando você toma café da manhã, enquanto você arruma pro trabalho, no trajeto pro trabalho, no break do trabalho, voltando pra casa. Sai disso. Na hora do café da manhã, coloca um podcast pra você escutar, uma música legal. Vai escutar o podcast do... Já vou falar isso pela 1000ª vez. Vai escutar o podcast do The News. THE News, News, que são 15, 20 minutos de episódio para você se manter informado das notícias do dia, enquanto você passa o seu café da manhã. Vai acordar, acorda um pouco mais cedo, vai fazer uma atividade física, vai correr no parque, vai pra academia, vai fazer uma yoga na sala. Sai do piloto automático. Faça coisas. Na hora do trajeto pro trabalho, se você é uma pessoa que não fica enjoada no transporte público, vai ler um livro. Ou então escuta um livro em áudio. Mas sai desse lugar em que não exige presença e force presença nas coisas que você faz. Chegou do trabalho, eu quero descansar antes de dormir. Vai ler um livro então, ou então vai colorir um livro. Vai ligar pra tua mãe, vai conversar com alguém. Mas sai desse lugar só de passividade de ficar olhando os outros fazerem coisas na internet e faça coisas você mesma na vida real, na vida que você tem. Terceira é pra colocar prazo naquele um dia, né? Coloca prazo nos seus sonhos. Não precisa ser dia 17 de setembro. Se isso não acontecer, não pode mais ser meu sonho. Mas estipula metas. Então, se você tá a fim de buscar um novo emprego, coloca que você vai se comprometer nos próximos 6 meses a mandar currículos e participar dos processos seletivos e ir a entrevistas de empregos até você encontrar aquele que bate pra você. Isso já é uma meta, isso já é um plano, isso já é um prazo. Mesmo que não tenha uma data final limite, você tá ali estipulando um acordo com você que você precisa seguir nos próximos 6 meses. A outra coisa é pra você fazer algo por você antes da motivação chegar. Nem espera ela chegar, não dá nem chance, porque muito provavelmente ela nem tá vindo, amiga. Ou ela tá vindo a cavalo, ela tá vindo a passeio ali, ela não vai chegar a tempo. Então, não espera ela chegar.
Faz essa coisa por você e sinta a gratificação de ter feito aquela coisa. Vou dar um exemplo. Eu não quero acordar para ir na academia, porque eu tô com sono. Mas você sabe que ir à academia, quando você acordar e você levantar, por mais que seja difícil, depois que quando você voltar para casa, o seu dia é outro. Você tá mais acordada, você tá com aquelas endorfinas circulando, você tá mais presente, você tá mais bem-humorada, você tem mais energia. É nisso que você tem que pensar. Ao invés de fazer a ação que você precisa fazer pensando na motivação que você precisa antes de agir, já começa a pensar na gratificação depois que você age. Eu faço isso 100% do tempo. É a sensação de dever cumprido que é uma delícia, que eu sinto depois de ter feito aquela coisa. E é nesse pensamento que eu me agarro. É o famoso, você nunca se arrepende de ir, você nunca se arrepende de ir, amiga. Só vai pra academia, você não vai se arrepender, prometo. Pior do que você tá, você não vai ficar. Você pode até não sair de lá, nossa, foi maravilhoso, mas pior do que você entrou, você não vai estar. Isso eu te garanto. E por fim, usa esse desconforto que você tem sentido como uma bússola. Se você tá se sentindo inquieta nessa sua fase mais apática, mais passiva, é porque você não tá confortável nessa zona de conforto. Não tá confortável de verdade. O seu desconforto e essa sua coisa inquieta dentro de você, ela é uma bússola tentando te falar que você precisa mudar de direção, que algumas coisas precisam mudar. Escuta o que ela tá falando. Começa a prestar atenção nos detalhes. Quando que ela se faz mais presente? É durante o trabalho? É antes de ir ao trabalho, porque você tá deixando de fazer coisas por você? É dentro de um relacionamento que você acha que não tá mais tão legal ali? Você tá com aquela pessoa muito mais por comodismo ou por medo de ficar sozinha do que necessariamente que você quer tá ali? Escuta o que essa bússola tá te falando. Ai, amigas, é isso. Eu falei pra caramba, né, nesse episódio. E aí, antes da gente terminar, eu queria deixar pra você um dever de casa. Eu quero que você pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu chazinho e você anote a seguinte pergunta para você se fazer e você sair desse lugar de passividade, que é: o que eu posso fazer agora que o meu eu de 1 ano vai olhar para trás e falar muito obrigada? E isso vai desde as pequenas coisinhas do dia a dia, bota tudo, amiga, até as grandes. Tá bom? Não seja tímida consigo mesma. Coloca tudo no papel, que eu acho que ali já vai ser um desenho para você dar um start e sair desse modo passivo que é chato demais. A vida é grande demais ou talvez curta demais, a gente não sabe. Dos dois jeitos, ela é grande ou curta demais pra gente viver o tempo inteiro entregando aquilo que é nosso, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos sonhos, só, sei lá, pro além. Né? Vamos tomar as rédeas e vamos arcar com as consequências das nossas escolhas e dos nossos sonhos, porque sempre vale a pena. É isso, amiga. Se você gostou desse episódio, manda pra sua amiga que tá precisando sair aí também desse modo automático. Comenta aqui o que você achou do episódio. Continuaremos com entrevistas na próxima semana. E em breve eu volto aqui também sozinha pra gente continuar conversando, porque sempre vai ser o meio termo. De eu conversando com as vozes das minhas amigas, eu conversando com as vozes da minha cabeça e no final das contas eu sempre conversando com você. Beijo, luz. Até a próxima. Tchau!